Boa tarde, igreja. Que bom estar com vocês. Que bom que você retornou para conhecer a segunda parte do tema da manhã, onde nós, através da natureza, podemos ver as respostas de Deus para os problemas que o pecado vem apresentando no mundo todo. Quantos estiveram aqui pela manhã? Então, a maioria... Tem alguém que não estava aqui? Ok, alguns não estiveram, mas com certeza poderão ter uma rápida recapitulação do nosso tema da manhã, que eu acredito que vai contribuir para você entender um pouquinho esse tema da tarde, ok? Pode colocar na televisão aí o tema. Pela manhã, nós estudamos sobre uma preocupação que a Organização Mundial tem, que também a Anvisa tem, e que realmente pode causar um estrago muito grande em termos de saúde pública. Está se tornando um dos maiores desafios da saúde pública. Hoje, o maior desafio, o câncer é o maior desafio da saúde pública. Mas esse problema pode se tornar um desafio 10 ou muitas vezes mais do que a questão do câncer, que é a questão da superbactéria. A superbactéria experimentando uns processos de mutações por causa dos antibióticos que são colocados nos animais. Então, a questão da agropecuária, usando processo de engorda com antibióticos e hormônios, leva a carne até a sua mesa e você acaba, ao invés de só ingerir, né, um bife, alguma coisa assim, você também está ingerindo antibióticos que vai em você desenvolver a superbactéria. E bom salientar que a superbactéria não é só desenvolvida dentro de você, mas num ambiente em que nós encontramos os bactericidas e os antibactericidas, como, por exemplo, fezes de animais, né? Fezes de animais, urina dos animais. Mesmo fora do corpo dos animais, nós temos aí as bactérias sofrendo mutações e se transformando em superbactérias. E isso você pode encontrar na água, né, no contágio, no manuseio e assim por diante. Mesmo quem não come carne, mesmo assim, podemos ter as superbactérias se desenvolvendo e elas se alastrando, sendo levadas e contagiando muitas pessoas. Então, a questão da agropecuária não é apenas um problema com a superbactéria. Nós temos inúmeros problemas com a questão da agropecuária. Vocês talvez leiam um pouquinho, assistem algumas coisas por aí. E o que fazer com tudo isso? É uma situação complicada, porque a agropecuária ela produz bilhões de renda. No mundo inteiro, é muito dinheiro. Nós vimos pela manhã que 80% de todo o antibiótico nos Estados Unidos é destinado para a agropecuária. 80%. Eles estão aconselhando, orientando a redução para 70%, só 10%. Mas eu pergunto para você, será que a agropecuária vai acatar orientações para eliminar o uso de antibiótico no gado? Meio difícil, porque isso vai envolver morte dos animais e grandes prejuízos. Então, é um problema que eu e você sabemos, nós não temos uma solução humana para essa questão do estilo de vida de alimentação com carne. Nós não temos. O mundo vai de mal a pior, diz a palavra de Deus, e as pessoas não vão largar a carne. Aqueles que ouvirem a voz do Senhor, eles entenderão a mensagem. Enquanto isso, as doenças vão se alastrando. Eu citei a questão do câncer, não é? Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte: a carne não é o único fator que leva uma pessoa a desenvolver câncer, não é o único. O câncer ele é multifatorial, mas a carne é um dos grandes elementos para isso. Tá? Eu estou aqui, por exemplo, até celular. Será que isso aqui é um fator para câncer? Radiação? Sim, com certeza. Então, poluição é um fator para câncer? Sim. Estresse? Sim. Então, veja, é multifatorial, mas a carne está no espírito de profecia.
né? Está no Espírito de Profecia. Ellen White tem essa preocupação. Deus teve essa preocupação como maior para trazer para nós. Ele não falou dos agrotóxicos. Deus falou dos agrotóxicos no Espírito de Profecia? Não falou. Mas falou da doença nos animais. E a ciência mostra para nós que a incidência dessas doenças ela tem sido muito maior do que simplesmente a nossa preocupação com agrotóxicos, com outros fatores que podem contribuir para desenvolver o câncer. Mas não é esse o meu foco. O meu foco é bactéria. As bactérias multiresistentes ou superresistentes. Tem bactéria que é resistente a 1 ou 2 antibióticos, mas tem bactéria que é resistente a muitos antibióticos. É esse o fato que eu quero trazer aqui para vocês. Mas não quero que vocês sejam radicais. Embora ser adventista já é ser radical ou não? O que você acha? Ser adventista é ser radical ou não? Eu acho que é, não é? Eu acho que é ser radical. Eu não quero que você entenda a palavra radical de forma pejorativa, não é? Mas de forma assim, em algumas coisas na vida, como adventista, nós precisamos ser radical. O mundo, nós vamos na contramão do mundo. Não é isso? Nós guardamos o sábado, o mundo guarda o domingo. Isso já é ser radical? Né? Radical é o uso da raiz, sem sufixo e sem, né, o prefixo. É o uso da raiz. Nós, às vezes, irmãos, estamos deixando de ser radical, isso que é o problema. Tanto na alimentação, no guarda dos mandamentos, né, na nossa vida religiosa, estamos deixando de ser radicais. E isso cria um problema, porque as pessoas não entendem o que somos. Amanhã, por exemplo, no domingo, eu vou trazer para vocês esse resultado das minhas pesquisas com o Estudo Advento. O Estudo Advento, ele foi uma equipe de estudantes com o Dr. Efton Padilha. Acho que vocês conhecem o Dr. Efton Padilha. Quem sabe alguém aqui foi lá para o Estudo Advento? Alguém? Foi lá para a irmã Mônica, então foi uma doadora, né, de dados clínicos lá no Hospital Universitário da USP. Então, o estudo, nós tivemos lá 1.404 pessoas como a irmã Mônica, participando, doando dados clínicos para nós fazermos as nossas pesquisas. A apresentação de amanhã, eu vou trazer para vocês resultados dentro da religiosidade daquilo que a irmã respondeu de um questionário de 20 laudas. 20 páginas de questionário a irmã respondeu, e a senhora vai encontrar as respostas aqui na nossa pesquisa. Mas vai ser parte da pesquisa. Para ter uma ideia, como é que está a igreja adventista em alguns aspectos. Ok? Então, não falte amanhã, por favor. Amanhã é muito interessante para a ciência, para a igreja adventista, saber o que realmente somos, o que cremos, o que realmente fazemos, porque às vezes falamos e não praticamos, não é isso? Mas dá uma olhada aqui em algumas matérias da internet. Superbactérias matarão uma pessoa a cada 3 segundos em 2050. Imaginou isso? Em 35 anos, superbactérias poderão matar mais que câncer. Mas isso aqui é estimativa, 35 anos. Tá? Mais do que câncer. Então, se câncer assusta, agora imagina superbactéria e não tem antibióticos. Nenhum antibiótico faz efeito. Parece que estamos voltando à Idade Média. Resistência a antibióticos pode matar 10 milhões de pessoas por ano em 2050. Várias matérias. Superbactéria resistente a 26 antibióticos mata mulher nos Estados Unidos. Imaginou isso? Resistente a 26 antibióticos. Irmãos, por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus não tem uma mensagem para dar para nós? Será que Deus não deseja que você, caia fora das estatísticas? Que não faça parte, né, desses números funestos de derrota? Nós, povo adventista, deveríamos ser os campeões de saúde no mundo inteiro. E hoje, o que nós temos de referência em saúde no mundo inteiro ligado ao adventista? O que nós temos? Loma Linda. Né? Loma Linda, uma Blue Zone lá. O único lugar que tem. Os cientistas, quando falam, olha, os adventistas do 7º dia estão chamando atenção por conta de saúde e tal, eles focam Loma Linda. Mas se eles perguntarem, e o resto do mundo? A gente passa vergonha. A gente passa vergonha. Por quê? Éramos para ter em cada país uma Blue Zone.
em cada país uma blue zone de pessoas que seguem os princípios daquilo que Deus tem dado para nós em termos de saúde e ausência de doenças. Mas, infelizmente, nos cultos de quartas-feiras, você vem, quem é que vem no culto de quarta-feira sabe quais são a incidência de pedidos em termos de doença. 90% dos irmãos que vão pedir vão falar sobre câncer, sobre isso, né, etc. Mas não precisaríamos ter esse quadro se nós seguíssemos as orientações de Deus. Mas aquilo que Deus fala sussurrando melodiosamente no nosso ouvido através do Espírito de profecia, e nós não obedecemos, a ciência vai ter que berrar, gritar, para ver se a gente entende alguma coisa. Quem dera, né? Por isso que eu digo assim, irmãos, eu não vim à toa aqui, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu vim aqui porque Deus mandou. E Deus tem uma mensagem para você, porque Ele quer purificar você. Ele quer transformar você. Longe do radicalismo. Não vamos ser radicais, não vamos ficar criticando um que come carne, outro que deixa de comer carne, ou que toma leite, ou que toma isso, ou aquilo. Irmãos, Deus não nos colocou como juiz de ninguém. Mas vamos praticar. Se alguém perguntar para você, por que você tem saúde? Por que você não fica doente? Aí você vai dar o seu testemunho dizendo, olha, eu faço isso, faço aquilo outro. Mas não significa, irmãos, que o deixar de comer carne, da maneira como eu estou falando, a questão da superbactéria, vai impedir você de desenvolver câncer. Não estou falando isso, estou? Às vezes, irmãos, podemos fazer tudo certinho. Já aconteceu de você conhecer alguém assim? Fez tudo certinho e... Eu tenho um professor meu, foi professor de teologia, cujos pais são donos de clínicas naturais. Ele morreu, era vegetariano, os pais vegetarianos, morreu de câncer no pâncreas. Porque o câncer é multifatorial, não é só a questão da alimentação. Se você tiver uma carga de estresse enorme durante muito tempo, você pode canalizar esse estresse para um órgão mais fraco e aí desenvolver câncer, morrer de câncer. Então, um conjunto de todos os remédios naturais é o melhor que nós temos. A prática desses remédios naturais, não é? Ok? Então, vamos aqui falar sobre a solução de Deus para as superbactérias. Texto bíblico de 2 Reis, capítulo 20, versículos 5 a 7, onde o verso 5 diz, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. De quem estávamos falando? Do rei Ezequias, certo? Ficou doente, tinha uma úlcera, olha lá, naquela época, já tinha uma úlcera, e a mensagem de Deus, pelo profeta Isaías, era o quê? Que ele iria morrer. Eu não sei dizer para você se a úlcera era maligna ou benigna, porque sem o tratamento médico adequado, pode ser que a úlcera benigna pudesse até matá-lo. Mas, possivelmente, a úlcera pudesse ser maligna, sem cura. E Deus falou, olha, manda um recado, ele vai morrer. Mas ele aceitou o diagnóstico? Aceitou? Não, mesmo Deus falando, ele não aceitou o diagnóstico. Isso significa que, quando você tem um diagnóstico e ele não é muito positivo, você não precisa aceitar aquele diagnóstico. Porque se você aceitar o diagnóstico, você morre antes. Não é verdade? Você vai sofrer antes. Você pode buscar a Deus, você pode fazer um segundo exame em outro laboratório, pode ter resultados diferentes, mas, acima de tudo, você tem que fazer igual ele. Buscar a Deus em oração. E falar, Senhor, eu só tenho uma solução para a minha vida. És tu. O Senhor resolve todos os problemas de saúde. E ele chorou, e Deus mandou uma mensagem para o profeta Isaías. No meio da cidade, ele voltou e falou, diga a ele que ele será curado. Mas tem uma condição. Eu vou curar, mas tem uma condição. Qual foi a condição estabelecida? Faça uma pasta de figos. Ou seja, um emplasto de folha de figueira, eu imagino, e foi aplicada na úlcera. E falou, ao terceiro dia você vai à casa do Senhor para fazer o quê? Para me glorificar. Isso mostra o quê? Possivelmente que em 3 dias aquele emplasto iria fechar aquela ferida que ele tinha. Agora, irmãos, Deus não poderia ter feito
como Jesus muitas vezes, declará-lo puro? Vai, a tua fé te salvou? Você está curado? Por que não o fez? Por que não o fez? Será que Deus não está querendo chamar a nossa atenção para a solução para as doenças nos vegetais, nas frutas, na natureza? Com certeza, irmãos. Deus tem várias formas de curar alguém, mas Ele quer que nós voltemos para a natureza em busca da solução para os nossos problemas de saúde. Mas quantas vezes nós não temos fé, nem em Deus e nem na criação, nem na natureza, nem nos alimentos, nem nos vegetais. Nós não acreditamos. Por quê? Nós temos uma farmácia próximo de casa. Sentiu dor de cabeça? Primeira coisa que pensa, vou tomar um Doril. Não é assim? Vou tomar um Doril, vou tomar um analgésico para resolver o problema logo, porque temos pressa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você dependa dele também. Olha que interessante aqui. Não sei se vocês conhecem a revista Newsweek. Já ouviu falar dessa revista? Uma revista norte-americana, de grande conceito. Essa revista, sempre uma vez ou outra, ela aborda temas com a questão da longevidade. E aqui o título dessa revista é How to Live Forever. Como ser para sempre, né? Como viver para sempre. Essa era a questão dela. É uma revista não adventista, não tem nada a ver conosco, ok? Ela é secular, mas que aborda temas importantes na área também de saúde. E ela, então, através de uma grande pesquisa, ela nos dá a resposta de como viver para sempre. Primeira coisa que a revista nos traz de sugestão é: nasça mulher. Cadê as mulheres aqui? Vocês já estão na frente dos homens. Olha aí, gente, já estão na frente dos homens. Parece que os homens vivem menos do que as mulheres. E a revista disse: olha, nasça mulher. E depois de nascer mulher, sabe o que a revista diz para quem lê essa revista? Seja adventista do sétimo dia. Dá uma olhada aqui no segundo item, tá vendo? Bebezinho, depois mulher, depois o símbolo da igreja adventista. Seja adventista do sétimo dia. Olha só, uma revista secular acreditando nas mensagens que a igreja adventista prega. Irmãos, olha só, lá fora tem muita gente lendo os nossos livros, praticando as coisas que nós temos em mãos e obtendo saúde. Se você pensa, vamos falar assim, olha, Xuxa, essa gente, né? Inteligente, do mundo da televisão, que querem ter pele bonita, né? Pessoas que querem viver bastante. Essas pessoas chegam no médico e falam: escuta, eu quero ter saúde e viver bastante. O que o médico diz para elas? Olha, não beba refrigerante, não use açúcar, não coma carne, não faz isso. Irmãos, não é tudo isso que o Espírito de Profecia tem falado para nós? E quem é que pratica isso? As pessoas importantes lá fora que querem ter saúde são as que praticam. Enquanto isso, nós só ficamos vendo as revistas falando daquilo que nós somos e temos e nós não praticamos. Como viver para sempre? Nasça mulher, seja adventista do sétimo dia. Será que a revista é errada? Está errada a revista? Se você for um adventista do sétimo dia, aceitar Jesus como seu salvador, você não vai viver para sempre? E se morrer aqui nessa terra, Jesus vai voltar e vai ressuscitar você. E você vai viver para sempre. A revista não está mentindo, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Ser um adventista é um privilégio. Para mim. Para você é? É para você? Você lembra quando você não era adventista e depois você passou a conhecer a igreja adventista? E foi um privilégio para você? Foi bom? Para mim, sim. Eu sei o que eu seria se eu não fosse um adventista do sétimo dia. Talvez eu estivesse já morto, né? Porque eu não iria cuidar da minha saúde. Meu pai faleceu mais cedo do que deveria ter falecido, porque não cuidou da saúde e morreu de um infarto. Porque na comida, ele gostava de uma comida assim, a comida em casa era feita com banha de porco. Meu pai mineiro, né? Então era banha de porco, era torresmo,
Acho que alguns de vocês conheceram essa vida, né? E a comida tinha que ser feita com banho de porco, porque meu pai dizia assim, olha, para ter sustância, né? Ele dizia assim, para ter sustância tem que ser feito com banha de porco. Então tinha que ser com banha de porco. Quando meu pai se tornou adventista do sétimo dia, ele sabia que não podia mais usar banha de porco. E aí, a comida com óleo, ele reclamava com a minha mãe, dizendo, essa comida não tem sustância. E aí, sabe o que ele fazia? Pegava a lata de óleo de soja, né, que não é o melhor, fazia assim, banhava a comida com o óleo. Quantas vezes eu vi meu pai fazendo isso? O resultado é que meu pai, ao longo do tempo, foi criando os ateromas, né? E aí, o coração dele não aguentou. Teve um infarto fulminante a caminho do hospital, morreu cedo. Eu poderia ter vivido, mas porque não praticou os princípios, ele não conseguiu, não teve tempo de aprender, de incorporar esses princípios. E quantos de nós poderíamos ir mais cedo, se nós não entendemos como meu pai não entendeu e não praticamos esse princípio? Mas vocês são mais espertos que o meu pai, vocês vão praticar, amém? Deus seja louvado. E aqui o texto diz, com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doenças para toda a vida. Toda a vida. E perde-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Simplesmente assim. Os venenos contidos em muitos dos chamados remédios formam hábitos e apetites que importam em ruína tanto para o corpo como para a alma. Muitos dos populares remédios patenteados e mesmo algumas drogas receitadas por médicos desempenham seu papel em deitar bases para o hábito da bebida, do ópio, da morfina, os quais são uma terrível maldição para a sociedade. O texto está citando médico, mas Ellen White não está falando mal de médico algum. Porque existem médicos e médicos, concorda? Médico e médico. Não tem médico que fuma? Simplesmente a escolha é sua. Você iria no médico que fuma? Meio, né? Se você vai, tem algum problema com você. Né? Mas se o médico não está cuidando nem da própria saúde dele, ele vai cuidar da sua saúde, ele não vai estar preocupado. Agora a questão é, você está em busca de remédio para a cura das doenças que estão aparecendo na sua vida? Ellen White está divertindo, dizendo que muitos medicamentos, eles formam hábitos e apetites que vão importar em ruína. Em ruína. Porque há medicamentos que trazem efeitos colaterais terríveis. Ao mesmo tempo que parece aliviar alguns sintomas, ele arruína outras partes que estão saudáveis. E nós temos que prestar atenção nisso. E nós temos que estar voltados para o natural. Deixe o remédio para a última situação mesmo. Quando não tem solução mesmo, você vai no remédio. Mas primeiro, confia no Senhor. Acredita no Senhor. Por quê? Irmãos, eu praticar um estilo de vida tal qual Deus tem me dado pelo Espírito de profecia, envolve fé. Concorda comigo? Envolve fé. Se eu não acreditar no Deus da palavra, que me diz que a natureza tem poder curativo, irmãos, eu vou por remédio. A minha fé está envolvida no homem, no laboratório. A primeira coisa que nós temos que aprender ao mudar estilo de vida para um estilo saudável é você confiar no Deus poderoso. No Deus que tem tudo nas mãos, no Deus que fez a lei, que determinou as leis. Confiar nele. Se você não confiar nele, você não consegue praticar. Você não consegue praticar. Aqui, quando eu leio isso aqui, eu lembro, sabe do quê? Quando eu era garoto, e minha mãe assim queria que eu comesse bastante, eu comia, mas você vê como eu estou, né? Magrinho, né? Não adiantou, não resolveu muita coisa, não. E ela dizia assim, filho, você já tomou seu biotônico? Quantos aqui já tomaram biotônico? Levante a mão. Olha a cambada de bebuns aqui, ó. Que coisa, hein? Irmãos, eu tomava aquele negócio de biotônico Fontoura, se minha mãe deixasse, eu tomava a garrafa toda. Eu digo para minha esposa que se eu não fosse um adventista, eu seria um cachaceiro. Porque eu gostava daquele negócio lá, do biotônico Fontoura. Naquela época, o biotônico Fontoura tinha álcool. Era estimulante. Hoje, o governo proibiu o biotônico Fontoura ter álcool. Hoje não tem álcool. Agora, quantas pessoas foram motivadas pelo uso do biotônico ao uso da bebida alcoólica? E hoje ainda tem o hábito e o vício, aliás, o vício da bebida alcoólica.
é o que ela está falando, né? Então, nós temos aí que pensar nisso, tomar o cuidado necessário. Quais são os remédios que Deus deixou para a gente? Está aqui, ó. Ar puro, luz solar. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Você prestou atenção no finalzinho da frase? Eis os verdadeiros remédios. Significa que os demais, você pode colocar um ponto de interrogação. Tá? Qual que é a diferença entre remédio e droga? Remédio cura, medicamento não. A questão está na dose. Está na dose. Mas o que é remédio? O que é droga? Irmãos, droga, quando a gente fala de cocaína, não é o processo da folha de coca, onde eles obtêm o pozinho lá, uma substância só, não é isso? E remédio, quando eles fazem remédio, o que é? Eles estudam os componentes, olha, essa erva aqui parece que tem um benefício muito grande para uma determinada enfermidade. Vamos descobrir o que é, qual é o componente desta erva que está produzindo esse benefício? Aí eles vão no laboratório, ó, trabalham em cima, descobrem um componente e começa a extração desse único componente. Não é o mesmo processo da obtenção da cocaína? É o mesmo processo. Se você usar isso aqui demais, sem o equilíbrio das outras substâncias que Deus fez, você pode morrer. Mas é natural, não é natural? Não é da planta? É chamado de remédio. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você use a planta como um todo. Entende? Como um todo. Então, quando você faz um chá para gripe e assim por diante, você usa cebola, né? Você usa o alho, você usa algumas folhas, você está usando todos os princípios, vários princípios juntos, em equilíbrio, que vão trazer a cura para as nossas enfermidades. Então, o remédio, ele tem um perigo. Se você não souber a dose certa, pode ser fatal para você. Quero falar aqui sobre os antibióticos naturais. Hipócrates, ele diz assim, que seu remédio seja o seu alimento, e que o seu alimento seja seu remédio. Seria bom a gente praticar isso aqui. Então, o que nós entendemos é que muitas das doenças que desenvolvemos é porque vai contra isso aqui. Porque, então, o meu alimento não está sendo remédio. E não está sendo alimento. Está sendo droga. Está sendo veneno. Então, se você come veneno, você terá doença. Mas se você come os alimentos exatos, você terá cura para o seu corpo. Então, o alimento tem que ser remédio. E o seu remédio tem que ser o alimento e vice-versa. Pratica isso. E você vai ver o quanto de benefício você vai ter na sua vida. Quer um bom lugar para se comprar remédio? Não é a farmácia, é a feira. É a feira. Eu sei que alguns já estão pensando, mas e o agrotóxico? Né? Existem várias formas de você eliminar os agrotóxicos dos produtos da feira. Várias formas. Então, não se preocupa tanto com o agrotóxico. Ele ainda é menos pior do que muitas outras coisas que têm feito a população mundial adoecer. Alguns princípios, eu estou destacando 2 princípios aqui de Hipócrates com respeito à saúde. Primeiro, lutar contra o que está provocando a enfermidade. Se você está enfermo, você precisa descobrir por que você está enfermo antes de tomar um medicamento. Em geral, se eu tenho dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça. Eu posso dizer para vocês, eu não tenho dor de cabeça. É muito, muito raro ter dor de cabeça. Mas se eu estou com dor de cabeça, a primeira coisa que eu faço para mim é perguntar para mim por que eu estou com dor de cabeça. Ação e reação. Eu tive uma ação, estou tendo uma reação. A ação, qual foi essa ação? Aí eu vou perguntar, eu tive uma boa noite de sono? Eu tomei água suficiente durante o dia? O que eu comi? O que eu bebi? Eu preciso perguntar isso para mim. A partir do momento que eu tenho conhecimento do que está provocando a minha enfermidade, fica fácil encontrar o remédio. Se é água que está faltando, qual que é o remédio? A resposta é tão óbvia, né? Que até a minha netinha que não está aqui hoje, ele ia responder. Água.
água. Se você percebe, eu dormi mal à noite, eu dormi muito pouco, foi só 5 horas de descanso. Você sabe que a sua dor de cabeça é falta de sono, falta de um bom descanso. Agora, você vai tomar remédio para dor de cabeça? Entendeu? Então, você não deve tomar remédio para dor de cabeça. Você tem que repor aquilo que causou a doença. Senão, você põe dentro de você uma outra doença. Outro princípio de Hipócrates: acreditar no poder de cura da natureza. Já naquela época, ele cria nisso. Acreditar que um chazinho faz bem. Sabia disso? Acreditar que naquelas receitas antigas da mamãe, ou da vovó, ou da bisavó, realmente faz efeito. Quantos que já tiveram aí uma cólica renal, né? Que tiveram uma cólica renal, não foi atrás do quê? De que planta que é? Quebra-pedra. E você sabe que a ciência hoje diz que a vovozinha estava certa? Né? Que o quebra-pedra, realmente, ele quebra a pedra, ele é extremamente importante. E, recentemente, estudos recentes que estão em conclusão, em matéria de doutorado, mostra que o própolis, 30 gotas de própolis por dia é o suficiente para curar e, às vezes, reverter algumas doenças renais que a luz da ciência não tem solução. 30 gotinhas de própolis. Isto é matéria de jornal nacional, coisas assim. Estudantes de doutorado estão provando isso. Então, nós temos soluções que Deus já nos deu. E nós não precisamos ir diretamente à farmácia para resolver os nossos problemas de saúde. Alimentos e ervas verdadeiras antibióticos naturais. Quero mostrar isso para vocês aqui. Você sabe que muitas vezes alguns alimentos, nós utilizamos mais como tempero, né? Quantos utilizam o alho como tempero? Só como tempero, só como tempero. Se eu pedir mãos para erguer aqui, vários vão erguer, né? Aquele gostoso cheiro de alho assim, frito, né? Não é um aroma gostoso? É gostoso. Mas quantos estão perdendo, né, os benefícios medicinais que o alho tem? Mas não é só o alho, mas existem outros alimentos que nós utilizamos na culinária apenas para dar sabor, que são verdadeiros remédios que Deus gostaria que você usasse e que vão nos ajudar na solução dessas superbactérias. Sumiu aqui? Ok, vamos passar aqui. O alho. Vamos falar um pouquinho do alho. Tá? Entendeu a solução de Deus para superbactérias? Eu já estou entrando na solução de Deus para superbactérias. Por quê? Existem alimentos que Deus fez que eles combatem a superbactéria. Você tem que entender que a superbactéria é uma bactéria que se tornou resistente a quê? Ao antibiótico. Não aos antibióticos naturais que Deus fez, mas aquele feito em laboratório. Então, se nós utilizamos os naturais que Deus fez, você encontra a solução mesmo no caso de uma superbactéria. E eu quero apresentar para vocês alguns, existem muitos, desses produtos naturais de Deus que são usados, que podem ser usados para combater a superbactéria, ou seja, como resultado de Deus para as superbactérias. O alho, ele é um antioxidante. Você sabe que os antioxidantes, né, os oxidantes, são os radicais livres. E como é que você adquire radicais livres? Comendo tudo que a indústria produz. Coma tudo que a indústria produz. Você vai estar cheio de radicais livres. Irmãos, aquilo que Deus fez é melhor do que aquilo que o homem faz. Não é? Tem muita coisa que o homem faz. E eu posso dizer para vocês que aquilo que o homem faz é muito gostoso. Gostoso. Mas quantas coisas que a gente acha gostosa, mas que são prejudiciais à nossa saúde. E o alho vai fazer um grande trabalho no seu corpo de eliminar esses radicais livres que produzem muitas doenças para o seu corpo. O alho ajuda a reduzir pressão arterial. Sabia disso? Você toma comprimido de alho. Quantas pessoas hoje têm pressão arterial e vive escravo da farmácia, tomando AS? E sabe o que o médico vai dizer? Você nunca pode
parar de tomar AS. Nunca pode tomar. Eu acompanho a minha sogra está aqui, não vai deixar eu mentir, né? E a dona Terezinha mora na minha casa, né? Lá em casa, em São Paulo. E quando ela saiu da chácara, onde ela morava em Suzano, ela veio tomando quantos medicamentos, Terezinha? Uns 4, 5? Uns 4, 5 medicamentos, além de medicamento para a pressão, aquela coisa toda. E eu ficava intrigado, aquele tanto de medicamento. Falei, nossa, isso não está certo, ela precisa obter saúde, né? Aí, lá na capital, nós temos o médico da família, tem a UBS, que atende muito bem, e aí começamos a levá-la para, né, ter o acompanhamento, a médica é muito boazinha, atenciosa. E eu conversando com a médica, falei, médica, esse negócio não está muito certo, tomar remédio para a vida toda, AS para a vida toda, problema de pressão. Escuta, a gente pode tentar melhorar a situação? Ela falou, vamos trabalhar juntos aí, né? E aí começamos a trabalhar juntos. Tiramos junto com o médico, tá? Estou falando, não sou médico para fazer isso, mas com acompanhamento médico, vamos tirar o medicamento da pressão durante uma semana e vamos ficar medindo a pressão. Se ela passar uma semana sem pressão alta, não justifica ela pegar outra semana e continuar tomando medicamento para pressão. E aí foi, eu relatando para a médica, sempre relatando para a médica, e a médica, prossegue. A outra vez, ela ficou com pressão umas 2 dias na semana e dá-lhe remédio, né? Dá-lhe remédio. Aí falamos com a médica falou, 2 dias só? Não, senhor, não é para dar remédio, não. Falou para não dar remédio. E aí fomos trabalhando. E aí a médica suspendeu o AS dela, não precisa mais tomar medicamento. Quantos medicamentos hoje muitas pessoas tomam que não precisa mais? Mas quem é que gosta? Quem é que quer que você viva escravo de medicamento? Quem? A indústria. A indústria. A farmácia. Porque há um rio de dinheiro correndo em torno dessas pesquisas e assim por diante. Quando eu fui comprar um determinado medicamento, não sei se foi para ela ou para outra pessoa, a farmácia quis pegar o contato nosso, de celular nosso, para poder avisar a gente quando o remédio acabasse. Eu tenho um pastor amigo meu que recebeu um telefonema da farmácia dizendo para ele assim, olha, pelos nossos registros aqui, o seu medicamento acabou. E o senhor precisa voltar a comprar o medicamento. Estamos esperando o senhor. Irmãos, há uma indústria por trás de medicamento e eles querem que você tome medicamento. Enquanto isso, Deus quer que você saia dos medicamentos e vá para o natural e obtenha saúde. Não aceite a doença. Foque a saúde. Tá? Foque a saúde. E o alho é um elemento extremamente importante para ajudar você a reduzir a pressão arterial, ou pelo menos controlar a pressão arterial, para combater as infecções da pele, proteger o seu coração, prevenir câncer de estômago, só para falar de alguns benefícios. Mas existem inúmeros benefícios. E alguns perguntam, pastor, e esse negócio de tomar água com alho, é bom? Eu não tenho dúvida que é ótimo. Não é bom, é ótimo. A minha filha está aqui, a Cheroli, e vocês conhecem a Cheroli, sabe que ela é também uma promotora da saúde pública. E as minhas netinhas, eu acho que não tomaram antibiótico na vida. A Rai nunca tomou antibiótico. Ela tem 5 anos de idade. Nunca experimentou um antibiótico. E sabe qual era o antibiótico da minha netinha? Alho. Alho. Quando ela estava com febre, por presença de alguma infecção, a gente não sabia o que era, alho 24 horas, água de alho 24 horas. Mas assim, a cada hora, uma colherada de água de alho. A cada hora. Vai te dar trabalho? À noite vai ter que colocar o seu celular para despertar. Outra vez minha filha fez isso comigo. Eu estava com mal de algum problema, não lembro o que era, não sei se era gripe e tal. Aí ela colocou lá, ela programou o meu celular. Estava lá cheio, né, de horário para acordar, para despertar, e toda hora dar-lhe uma colherada. Sarou. Entende? Mas o que acontece conosco? Nós temos preguiça. Nós não queremos ter trabalho e ser incomodados. Aí você vai para um caminho mais fácil, para as drogas. Enquanto Deus nos deu o alho, é só saber utilizar o alho, é um benefício muito grande para a nossa saúde. E o interessante é que hoje a minha netinha come até alho. Acredita? Outro dia eu tentei comer um alho igual ela comeu, quase morri.
quase morri, queimou. Eu falei, como que ela consegue comer o alho? Eu não consigo comer o alho. O problema está na mucosa, né? Bucal. Não está habilitado, não está acostumado com o alho. Quando chega é estranho. Mas ela está tão acostumada que ela mastiga aquele negócio lá e come de boa, tranquilo, não tem problema nenhum com ela. E nós adultos perdemos para as crianças, né? Mas vale a pena fazer essa experiência, que ela tem sido prático na família da minha filha aí, ok? Fora o alho aqui, vamos passando aqui, ó. Eu quero mostrar essa experiência científica a respeito do alho como antimicótico, né? Bactericida, como antibiótico natural de Deus para nós. Essa pesquisa aqui, irmãos, ela foi feita com o alho natural, né? Que é o Allium sativum liliaceae, e comparando com o extrato aquoso, extrato de alho e o alho in natura. Essa pesquisa, vamos dar crédito a quem tem crédito, né? É ruim quando você ouvir pessoas falando de pesquisa, mas não fala quem é que fez. Eu acho isso um crime, porque nós não podemos usar o material dos outros e não dar o crédito para as pessoas que lutaram, trabalharam e fizeram, né? E aqui nós temos aqui essa equipe de vários estudantes, 1, 2, 3, 4, 5 estudantes do NASP que fizeram essa pesquisa científica e tem isso aqui já publicado na internet, este artigo científico. Não porque é minha filha, mas eu achei legal usar uma pesquisa dela, porque ela fez parte desse grupo. Então, como vocês estão vendo aqui, o nome Passos, né? São 2 estudantes e 2 professoras, né? Que fazem parte de uma equipe. Então, a minha filha faz parte, então está lá, Passos, TC, Cherry, claro, dos passos que ela trabalhou nessa pesquisa. Se eu errar alguma coisa aqui dos comentários, você poderá me corrigir, tá ok? Então, vamos aqui falar do problema, foco desta pesquisa. Leucorreia vaginal. Acho que todos nós sabemos que, em certo sentido, uma vez ou outra, as mulheres, né, elas podem ter um problema com a leucorreia. Ela acomete cerca de 1/3 de todas as mulheres e um índice bem elevado, ainda mais nas gestantes. Então, era esse o problema, o foco principal da pesquisa sobre o alho. Causas da leucorreia. 2 causas. Candida albicans, essa bactéria, Candida albicans, ou o Streptococcus. São essas 2 bactérias que são os focos principais de causar a leucorreia ali nas mulheres. Qual o tratamento? Para a Candida albicans, né, o tratamento que é feito com medicamento é o miconazol, tá? É o miconazol. E o Streptococcus é feito com a penicilina G, 10 unidades internacionais. Se você, em algum momento, teve isso, você vai lembrar que o médico passou para você esses medicamentos. Então, eu falei de bactéria, mas aqui a Cândida, ela é um fungo, tá? É um fungo. Mas vamos passar aqui. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Eu não vou dizer para vocês aqui a metodologia, passo a passo, porque nós não teremos tempo para poder falar do passo a passo. Mas vou falar para vocês dos resultados obtidos através de um tratamento de leucorreia vaginal usando alho. O alho in natura, sem esmagamento, certo? Ele era o dente inteirinho. Como que era usado? Isso aí tem que ler a pesquisa, porque não vou ter tempo de falar. Mas vamos dar uma olhada aqui na tabela 1 e na tabela 2. Na tabela 1, nós vemos aqui que quando foi usado o alho natural, que está ali, aqui ele não mostra, né? O Allium sativum, está vendo aqui? Ó? O Allium sativum, que é o alho natural, usando ele para Candida albicans, para esse fungos que causa leucorreia, o alho obteve 55,3 milímetros de halo criado, um halo de proteção em torno do fungo para segurá-lo de proliferar e ter uma ação ali contra a ação dele, né? Ou seja, para matar este fungo. Ele alcançou 55,3 milímetros de halo em torno desse fungo. Enquanto isso, o miconazol, ele fez 50%, apenas 24 milímetros de halo em torno
deste fungo. Mostra o quê? Quanto maior o halo, maior poder de ação em cima da bactéria ou do fungo. E isso mostrou o quê? Que o alho inteiro, in natura, ele tem um poder antimicótico, bactericida, tipo antibiótico, em cima de algumas bactérias e fungos, extraordinário. Agora, dá uma olhadinha aqui para o Streptococcus. Tá? Para o Streptococcus, o alho conseguiu 27,1 milímetro de halo, enquanto que o miconazol alcançou 29,8, ou seja, pouquinho mais que o Streptococcus. Ora, veja bem, se você tem o mesmo resultado do alho para o miconazol, então qual que seria melhor usar? O alho. Quanto você vai pagar pelo alho? Apenas, eu digo assim, que você teria os inconvenientes e você teria que ter fé para acreditar que vai funcionar. Mas a pesquisa científica mostra que realmente funciona. Agora, e com respeito ao extrato do alho? Pastor, o extrato do alho é bom para a saúde? É bom para a saúde. Mas o extrato do alho já foi o quê? Manipulado, já foi alterado, já sofreu oxidação, etc. O efeito não é o mesmo. E a pesquisa mostrou que, para a Candida albicans, em todas as amostras houve resistência. Não fez efeito. Enquanto com o miconazol, alcançou 24, manteve, e o extrato do alho, apenas 11,3 só de efeito. Comparado com o miconazol, um pouquinho menos que metade. Nesse caso, o miconazol seria melhor usar o miconazol do que usar o extrato de alho. E com respeito a Streptococcus, todas as amostras também mostraram que houve resistência. Essas aqui foram 3, sobrou uma, que teve um resultado pouco positivo, com pouca significância, porém, para o Streptococcus, o extrato aquoso não funcionou. Não funcionou. Isso mostra o quê? Que o alho, in natura, tem um poder bactericida que deve merecer a nossa atenção. Ok? Vocês conhecem essa erva chamada equinácea? É uma florzinha. Conhece? A equinácea, queridos, ela é muito usada hoje nas clínicas naturais, pessoas que vão nessas clínicas. Eu estive na clínica adventista São Roque durante uma semana e todas as manhãs eles deixavam uma garrafa térmica com chá de equinácea. Eles lá conhecem a propriedade. E aqui vocês também estão conhecendo. Por quê? A equinácea, ela aumenta a resposta do sistema imunológico. Você quer evitar ficar doente? Além do alho, limão, etc., o chá de equinácea todos os dias. Toma uma xícara de chá de equinácea, você vai ver o resultado. Pastor, e se eu tomar à noite também, tem problema? Não, não haverá problema. É uma erva natural. Olha aqui, ó. É considerada útil para a prevenção e tratamento de doenças sazonais como resfriados, gripes e tosses. É também indicada para o tratamento de infecções que envolvem o trato urinário. Está com infecção urinária? Tome chá de equinácea. Ah, o médico receitou tal antibiótico. Tem que parar? Vai fazer mal se tomar junto? Não. Tome junto, porque você vai fazendo um efeito sinergético junto com o antibiótico. Vai melhorar a resposta do antibiótico. Ok? Então, irmãos, Deus colocou isso na nossa mão. Mas quantos de nós conhecemos o poder disso, né? E quanto vai custar um saquinho? Sabe aquele saquinho pequenininho assim, de chá? Custa R$4, irmãos. R$4 para você fazer na sua casa. Cebola. Ah, tem gente que não gosta de cebola de jeito nenhum. Quem é que não gosta de cebola aqui? Deixa eu ver. Não gosta, não gosta. Ó, temos aí poucos, muito poucos que não gostam, mas hoje vocês vão aprender a gostar, você vai ver. As cebolas também são atribuídas às propriedades diuréticas. Ok? Eliminar líquido do corpo, não é? Está muito inchado, cebola ajuda nesse processo. O que as torna úteis para ajudar o corpo a purificar-se. Desempenham também um papel, olha lá, antibacteriano e anti-inflamatório e melhora a circulação sanguínea. São úteis para a prevenção e para o tratamento de constipações, gripe e dor de garganta. Previne também
o câncer estomacal. Você sabia do potencial medicinal da cebola? Mas o que a gente faz com a cebola? Frita, né? Aí o que você faz com o poder medicinal dela? Você mata o poder medicinal dela. Não é assim? Irmãos, aprenda a comer a cebola crua, de preferência. Ah, pastor, não tem um hábito. Então, você vai dar uma quebrada só com uma temperatura em cima dela. Só. Até você adquirir o hábito de comer ela crua. Mas passe a comer cebola crua. Ah, isso dá um bafo tremendo. Isso dá um bafo tremendo. Bom, você pode escolher entre ficar com bafo ou ficar doente, né? Ficar sem o bafo e ficar doente muitas vezes. Mas, irmãos, use a cebola. Use a cebola na alimentação. Coma misturado com a comida, você vai sentir menos ardência. Mas ela é excelente para a saúde, ela é excelente. E nós precisamos adquirir, manter isso na nossa culinária. Mas não só como tempero, mas como alimento medicinal. E o abacate? Quem gosta de abacate aí? Deixa eu ver. Olha, gente, olha, todo mundo que gosta de abacate. É bom, né? Muito gostoso o abacate. O abacate, irmãos, ele foi considerado do ponto de vista científico como um importante alimento para a extração de extratos eficazes contra o quê? Bactérias, o quê? Multiresistentes. Sabe o que é uma bactéria multiresistente? É igual aquele caso que nos Estados Unidos aquela senhora estava com um problema de resistência a 26, né? Uma bactéria resistente a 26 antibióticos. Esse é um caso de bactéria multiresistente. Né? Então, o abacate, através dos extratos, através da indústria, eles fizeram os extratos, contribui para combater essas bactérias multiresistentes a antibióticos e até mesmo combater os estafilococos. Irmãos, abacate, só isso. Sabe por que a gente não acredita nessas coisas? Sabe por quê, Celso? Porque são simples. Só isso. São simples. A gente não acredita em coisas simples. A gente quer um milagre. Sabe aquele milagre que os judeus sempre pediam para Jesus? Tu é o Messias? Então faz um milagre para eu ver. O milagre já estava diante deles, que foi o nascimento do menino Jesus. Estava lá diante deles, mas não queriam ver isso, queriam ver um milagre. Nós também queremos ver milagres, irmãos, porque nós não queremos acreditar em coisas simples. Mas o nosso Deus, irmãos, não é tão complexo como nós imaginamos. Ele tem soluções simples para os problemas de saúde que vem apresentando a nossa família. E nós não precisamos ficar correndo atrás de remédios da farmácia, gastando dinheiro e prejudicando a sua saúde. Agora, tem uma pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês a respeito se o abacate engorda ou não engorda, e isso também do efeito terapêutico do abacate. A questão do abacate. Alguns não gostam de comer o abacate com medo de engordar. Tá? Mas será que abacate engorda? Não engorda. Abacate não engorda, tá? Ele, ao contrário, ele tem poder de você ficar longe de comer mais, porque ele sustenta você. Ele sustenta. E eu trouxe uma pesquisa científica para mostrar para vocês o efeito terapêutico do abacate, que o abacate também não engorda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver. Essa pesquisa, ela foi feita no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, lá na Universidade, né, da Pensilvânia. Ela foi publicada nesse jornal aqui, The American Heart Association. Tá? E essa pesquisa, ela afirma que os abacates podem reduzir o risco de doença cardiovascular devido ao seu uso, ao seu alto teor de gordura monoinsaturada, que são as chamadas gorduras boas. Dá uma olhada aqui. Como é que foi essa pesquisa? Eles pegaram 45 pessoas, ou seja, pacientes, com uma idade de 21 a 70 anos e que estavam com sobrepeso ou eram obesos. Tá? Esse aqui eram os critérios de inclusão para participar dessa pesquisa. Por 14 dias, esses 45 deveriam usar uma dieta normal americana, comer de tudo que quisesse. Ok? E aí, nos 35 dias seguintes, eles dividiram esses 45 em 3 grupos de 15 pessoas, e para cada grupo, eles deram algumas ordens diferentes.
O primeiro grupo orientaram que eles deveriam, então, durante 35 dias, ter uma alimentação com baixo teor de gordura. Vocês vão comer uma alimentação com baixo teor de gordura. Então, evite manteiga, isso e aquilo, etc. Pouca gordura, maionese e tal. O segundo grupo deveriam ter uma alimentação com teor moderado de gordura. Então, poderiam comer um pouco de gordura. E o terceiro grupo, uma alimentação com teor moderado de gordura, repetiu do grupo 2, porém, eles deveriam acrescentar um abacate na alimentação por dia durante os 35 dias que eles estivessem ali na pesquisa. Vamos ver os resultados? Vamos lá. Resultado. O grupo 1, que foi orientado a ter uma alimentação com baixo teor de gordura, eles tiveram uma redução de 7,4 miligrama DL de colesterol, comparado a esse período de 14 dias que eles comeram à vontade. Eles tiveram uma redução. Então, eles reduziram o teor de gordura na alimentação e já tiveram uma resposta de 7,4 menos de gordura. Tá? O grupo 2, que receberam uma alimentação com teor moderado de gordura, tiveram uma redução de 8,3 miligrama DL de gordura. E o grupo 3, que repetiu o grupo 2, mas que comeu um abacate por dia na alimentação, olha aqui o score, o valor. 13,5 miligrama DL de redução de gordura. A ciência mostrou que o abacate realmente tem um impacto muito importante na questão da nossa saúde, no combate à arteriosclerose, gorduras e assim por diante. E isso porque foi apenas 35 dias de uso. Durante um ano, se você tem problemas ligados à arteriosclerose e fizer um tratamento durante um ano inteiro, comendo um abacate por dia, será que você obterá resultados maravilhosos para a sua saúde? Eu não tenho dúvida de que não. Eu acredito que você vai obter resultados positivos, com certeza. Ok? Faça um teste, experimente. Mas isso aqui é apenas um exemplo. Vamos falar de um outro elemento que Deus fez que ele pode utilizar no combate às superbactérias. Aqui está o chá verde. Ele atua sinergicamente com antibióticos no tratamento de bactérias. Ou seja, você está usando antibiótico, mas também usando o chá verde, ele ajuda, ele potencializa o combate às bactérias. Então, essas bactérias, está ali, o Streptococcus, e nas infecções, por quê? E. coli. E quem lembra do E. coli? Alguém lembra do E. coli? É uma superbactéria, junto com o KPC, né? Uma superbactéria. E o chá verde vai te ajudar nisso. Ele é rico em antioxidantes, considerados capazes de realizarem uma ação preventiva contra o aparecimento de diversos tipos de câncer, particularmente relacionados à pele. Então, se você faz uso do chá verde, você está ingerindo um certo benefício para o seu corpo no combate às doenças e na prevenção de futuras doenças. Você vai se tornar uma pessoa bastante saudável. E o gengibre? Gengibre aqui, todo mundo conhece gengibre aqui? Ou você só conhece gengibre no mês de julho? Nas festas juninas, com quentão. Tem aqueles que não tomam quentão, tomam crentão, né? Eles que tomam crentão, né? Que é um chá de erva cidreira, não é isso? Com gengibre adoçado, e aí toma. O gengibre também está na lista dos medicamentos de Deus para combater superbactérias. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Pode ser consumido fresco, com um alimento em si, ou sob a forma de especiarias e condimentos, depois de ser secado e reduzido a pó. Existe pó de gengibre. Tá? O efeito benéfico do gengibre prevê sua utilização na preparação de infusão, úteis para o tratamento e prevenção da gripe, dor de garganta, tosse e resfriado. O gengibre também tem sido relatado entre os 10 alimentos de maior propriedades anti-câncer. Anotou a placa? Está entre os 10 melhores alimentos que combatem câncer. Que boa notícia, não é verdade? É remédio natural contra fadiga,
fraqueza e impotência. Homens, anota a placa. Contra a impotência. Então, o gengibre ele tem um valor terapêutico extremamente importante. Ele pode ter algumas restrições? Pode. Mas ele faz muito mais benefício do que malefício para alguém que já tem a sua saúde comprometida. Podemos utilizar? Sem nenhum problema, podemos utilizar. Mas existe orientação, eu tenho problema cardíaco. Gengibre gera algum problema para pessoas cardíacas? Eu não sei. Seria bom aprofundar um pouquinho mais nas pesquisas e ter um conhecimento melhor dessa ligação de problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, com a questão do gengibre. Mas, enfim, ele é excelente para a nossa saúde e podemos, com certeza, utilizá-lo no caso de uma superbactéria. Orégano. Você só conhece orégano aonde? Na pizza, não é isso? Na pizza. Só serve como para deixar aquele cheirinho, aquele gostinho. Mas o orégano, irmãos, é remédio. Remédio de Deus. Olha que maravilha. Essa erva dá sabor aos pratos, é também erva medicinal, possui propriedades terapêuticas que permitem defini-lo como o quê? Olha lá, analgésico, antisséptico e antiespasmódico natural. Olha que bem, vai fazer funcionar bem o seu intestino, vai neutralizar dores, chás, não é? Seu óleo tem fortes propriedades antibacterianas e sua utilização é útil na aromaterapia para tratar doenças relacionadas com o sistema respiratório. Está carregado de catarro. Faz um chá de orégano, põe a toalha por cima e faz a inalação. É um benefício muito grande para tratar as doenças do sistema respiratório. E nós só conhecemos isso na pizza. Que pena, né? Que prejuízo, né? Podemos aproveitar melhor daquilo que Deus fez para nós. A canela. Vamos conhecer a canela aqui, ó. Alivia a dor menstrual e é um antibacteriano natural, reduz a dor causada pela artrite, ajuda a regular o nível de açúcar no sangue e é um remédio natural contra resfriados e dores de garganta. Canela. E você obtém canela em qualquer lugar, uma especiaria que usamos em pratos doces, né? Em sobremesas. Né? Sobremesa. Quando nós poderíamos utilizar de uma outra forma para benefício terapêutico também. Vê que coisa maravilhosa, irmãos? O nosso Deus faz um monte de coisa que serve tanto de comida como de remédio. Que bênção, não é verdade? Limão. É um bactericida poderoso. Isso aqui todo mundo conhece e todo mundo praticamente utiliza, mas vai conhecer um pouco mais. Ajuda na prevenção de doenças e colabora com o corpo, uma vez que torna o tempo de recuperação de infecções mais rápido. Para consumi-lo, a maneira mais simples é espremendo e diluindo seu suco na água. Simples. Quantos aqui têm o hábito de tomar água com limão pela manhã? Alguns têm. É excelente para a sua saúde. Despertar o dia e você sabe quando você está acordando, o seu corpo ainda está quase que dormindo. Você precisa despertar o seu sistema digestório. Um copo de água com limão é o suficiente para despertar o seu sistema digestório. Falar, olha, acorda, está na hora, já acordamos, né? Aí você prepara o seu organismo para receber os alimentos. E isso aqui é uma grande bênção, porque o limão tem 14 de alcalinidade, é muito alcalino. Ele ajuda para as pessoas que têm sérios problemas de acidose. É natural. Eu sei que alguns não gostam de limão, porque falam, pastor, o limão é ácido demais na boca, como é que ele pode ser alcalino? Na natureza dele, ele é ácido, mas quando está dentro de você, Deus faz um milagre. E ele se transforma em alcalino, para você obter os milagres desse fruto tão abençoado que Deus nos concedeu. Existe mesmo até livros que tratam da cura do câncer pelo limão. Eu ainda não li, mas já peguei nas mãos um livro desse. Eu não tenho dúvida de que ele vai contribuir muito. Se você toma todo dia, você está se prevenindo contra inúmeras doenças também. E aí vamos terminando, né? Vamos terminando.
A Veja trouxe uma matéria sobre uma planta brasileira que pode desarmar bactéria resistente a antibióticos. Que planta é essa? Aroeira vermelha. Vocês pensam, irmãos, olha, a ciência está de olho na solução também do problema. Só que nós podemos conhecer os dois lados, o problema e a solução. Eu não sei como vamos usar isso aqui, ou como a ciência vai fazer, mas ela já descobriu as propriedades da aroeira para combater, então, a superbactéria. E aí vem o Salmo 91. O que diz o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, pode ler, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Agora vamos entender isso aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O que significa isso? Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Para receber essas bênçãos. Porque o texto está falando aqui que o terror noturno não vai te assustar. Peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Doenças terríveis não vão te alcançar. Mas é para todo mundo? Não, não é. Mas qual é a condição? O que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Será que quando eu desobedeço as ordens que Deus me deu, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo? Será que quando a palavra de Deus entra por aqui e sai por aqui, eu não estou nem aí? Chuto o pau da barra, como diz. Bebo de tudo, come de tudo. Penso que eu sou o quê? Um avestruz, né? Que está aí comendo de tudo. Será que eu estarei entre o grupo que se chama os que habitam no esconderijo do Altíssimo, que receberão o benefício da proteção do Senhor? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque de Deus não se zomba. Se nós semearmos, nós vamos colher. Deus perdoa o pecado da gente? Perdoa ou não perdoa? Deus perdoa, mas tem alguém que não perdoa. A natureza. Já ouviu falar disso? Deus perdoa, mas a natureza não perdoa. Ou seja, aquilo que eu semear, a natureza vai fazer eu colher, embora Deus perdoe o seu pecado. Você pode até ser salvo, mas infelizmente pode acontecer de ter que sofrer a desgraça de algumas doenças incuráveis. E aí a gente fala, existe doença incurável aos olhos de Deus? Não. Todas as doenças podem ser curadas. E quem é que cura? É a natureza ou é Deus? Você sabe, irmãos, que nós podemos utilizar todo tipo de alimentos naturais, terapias, etc., e não obter resultados como gostaríamos que obtivéssemos? Sabe por quê? Porque Deus não quer que você endeuse a natureza, porque o poder curativo está nas mãos do Senhor. A natureza é apenas instrumentos na mão de Deus para trazer benefícios, se eu acreditar. Mas se não for da vontade de Deus que você seja curado, você não será curado. Para quê? Para você entender que você depende de Deus primeiro e não da natureza. Então nós temos que voltar para o natural, nós temos que mudar o nosso estilo de vida, mas temos que lembrar que quem cura é o Senhor. Hoje de manhã alguém fez um comentário que eu acho que vale a pena eu falar para vocês aqui, que é sobre a questão dos derivados, né? Leite, ovos, queijo, coisas assim, dos animais. Pastor, e queijo? Está contaminado? Leite está contaminado? Ovos estão contaminados? A minha esposa mesmo falou assim, olha, você falou da carne em si, da carne animal, mas e as galinhas, e os ovos, como é que fica isso aí? Eles também sofrem problema com a questão da superbactéria? Com toda certeza. Ellen White, eu não coloquei o texto aqui porque não deu tempo de fazer a reedição, mas Ellen White tem um texto que diz assim, chegará o tempo em que não será seguro ter ovos e leite como alimento. Chegará o tempo. Será que nós chegamos nesse tempo? Será que podemos dizer assim, olha, a carne eu não como,
porque está contaminada, né, com um monte de doença. Será que eu tenho segurança no leite? Você sabe, irmãos, que eu, falar de mim aqui, eu sou alérgico a alguns tipos de leite e a outros tipos de leite não. Como pode isso? Se eu compro leite num mercado, eu sou alérgico desse mercado, do outro mercado não. Coisa doida, né? O problema é que o leite em si, para eles trabalharem e tornar o leite longa-vida, eles utilizam um monte de químicos, de produtos químicos. E eu sou alérgico a esses produtos químicos do leite. Então, alguns me fazem mal, outros não me fazem. Se eu tomar in natura, na fazenda, não vai me fazer mal. Quer dizer, faz mal. Eu fico cheio de catarro, né? Sistema respiratório atacado, tudo isso vai acontecer comigo. Mas as urticárias não vão aparecer em mim. Mas se eu tomo os que têm, sabe, produtos químicos, eu vou ficar com urticárias. Eu tomei a decisão. Leite não faz bem, não é seguro tomar o leite. Então eu evito o leite, evito o queijo, mussarela, evito tudo esse tipo de coisa, porque me faz mal, porque o leite é mucogênico. Ovos, lógico, irmão, se a galinha recebe hormônio, recebe antibiótico na alimentação, os ovos também estarão sofrendo contaminação, como o leite vai sofrer contaminação. Então, eu não quero que você seja radical, você administra isso da melhor forma que você acha para fazer. Se você quiser começar gradativamente um plano com o Senhor, eu vou tirar carne vermelha, depois eu vou tirar frango, depois eu vou tirar peixe, você vai gradativamente crescendo, você fala isso com Deus, combina com Deus. Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós já estamos vivendo uma época que os ovos já estão contaminados, que os produtos derivados, né, os lácteos, estão contaminados, que não é seguro fazer o uso desses alimentos. Se você puder evitá-los, evite. Caso não possa, Deus tenha misericórdia de você. Né? Eu quero que você obtenha saúde e não sofra. Ok? Acabou aí, né? De manhã não deu para a gente fazer assim, alguns tinham perguntas para fazer e tal, e não puderam fazer alguma pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu ainda tenho uns 10 minutinhos para a gente tentar conversar um pouquinho sobre saúde aqui. Aquilo que eu souber, irmãos, pode ter certeza, eu respondo. O que eu não souber, eu deixo para minha filha, a Cheryl, a Mônica responder. Aí elas respondem. Tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Fazer com o microfone? Ok. Olha, o que eu posso dizer, se você coloca o alho no azeite e o alho na água, quanto tempo mais ou menos, Cheryl, quantos minutos você deixa o alho na água? A água de alho. 3, 4 horas. Então, quando você coloca, por exemplo, o alho na água, ele vai liberar, você macera ele, né? Se macera, ele vai liberar os seus princípios ativos e a água, então, você vai tomar para benefício da sua saúde. O óleo não vai ser diferente, tipo o azeite, por exemplo, o irmão vai colocar no azeite. Ele vai liberar, só que nós temos que entender que a natureza do azeite é bem diferente da natureza da água, é bem diferente. Então, pode ser que o azeite em si possa inibir a liberação dos nutrientes do alho, comparando-se com a água. O melhor seria fazer o uso da água de alho para benefício da saúde. Tá? E o azeite em si, usá-lo da maneira como costumeiramente a gente utiliza na salada ou na alimentação, embora o alho tenha outros 500 aí também de óleo, né, de azeites para poder falar sobre isso.
Independente do tratamento que vai ser aplicado, o alho ele vai beneficiar muitas partes do corpo. Agora, diretamente com uma doença que já existe, o alho pode ser menos eficiente que outros tipos de alimentos naturais que a natureza vem nos apresentando, ervas e assim por diante, ok? Mas pode fazer um bom uso do alho de uma outra forma. Tem mais alguém? O Celso, uma pergunta do Celso? As perguntas do Celso são difíceis aqui, viu? Né, Celso? Ok, muito bem. Agora, só dizendo aqui, no caso do uso do alho para leucorreia, por favor, irmãos, ela, na pesquisa dela, como ela falou, ela utilizou o alho inteiro intravaginal. Não vá macerar o alho e colocar na vagina. Isso vai causar queimadores, é sério. Então, tem que falar, porque pode ter alguém que possa imaginar coisas, então não vai fazer assim, tá ok? Tem umas formas exatas, certas para se fazer o tratamento natural. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Que seja importante para você? O irmão lá atrás. Muito interessante a informação que você passou para nós. E sobre o alho, ele afina o sangue? O uso constante do alho? Bom, ele está perguntando se o alho afina o sangue. Tem que se entender qual que é o objetivo do afinar o sangue, né? Porque nós utilizamos na nossa linguagem simples essa fala de afinar o sangue. Mas para efeito cardiológico, talvez a linguagem não seja essa, de afinar o sangue. Eu não tenho as informações, porque, em certo sentido, eu não sou médico para responder com eficiência a pergunta que o senhor fez a respeito se o alho afina o sangue. É a mesma coisa que perguntar se o limão afina o sangue. Né? Na verdade, não se trata de afinar o sangue. Por quê? Porque se você pensa, eu quero que o meu sangue esteja mais fino para ter melhor circulação sanguínea no corpo, então eu acredito que a natureza, o alimento natural por si só, todos os alimentos naturais, ele já tem esse efeito. Tá? Ele já tem esse efeito. Tomar água, exercício físico, todos eles vão trabalhar de forma ao seu sangue ficar menos aquoso. Mas se você, por exemplo, usa o alho com a ideia de afinar o sangue, usa o limão com a ideia de afinar o sangue, mas não toma água, não vai afinar sangue. Ok? Seu sangue vai ficar grosso, com dificuldade de levá-lo a todas as extremidades do corpo. Então, o que realmente melhor, é bom mesmo, para fazer o sangue chegar às partes mais distantes do coração, é exercício físico e água, dentro da quantidade ideal, cerca de 35 ml por quilo. Tá? Então, isso é o ideal, porque se você não faz isso e come fruta e não toma água, né? Usa alho, mas não toma água, o seu sangue realmente vai ficar assim mais grosso, você vai ter mais dificuldades para poder levar oxigenação para todas as partes do corpo. Entendeu? Eu procurei entender o que o senhor estava, por que o senhor estava perguntando, para poder responder. Pós-operatório, era bom não ingerir
Possivelmente, a questão do pós-operatório é a preocupação com hemorragias. Tá? Então, você tem um pós-operatório, você tem um sangue bombando com a mesma pressão, então pode ter facilidade de perder sangue. Então, você tem o sangue mais fininho, que não tem nada a ver com o fininho, mas com coagulantes ou ausência de coagulantes, né? O senhor pode ter uma hemorragia mais facilitada nesse caso. Nada. Ok? Tudo bem? Temos uma pergunta aqui. Então, por exemplo, que tipo de chá verde, né? Que tipo de chá verde? Não, eu não tenho assim as informações completas a respeito de chá verde. Às vezes ficamos preocupados mesmo com a questão das propriedades estimulantes que o chá verde pode ter, comparado com, por exemplo, com erva mate, né? Assim por diante. Mas eu estou focando o chá verde como um vegetal que tem propriedades para quebrar as defesas, né? Ou melhor, quebrar a força que uma superbactéria tem que está causando mal para você. Então, peraí, pastor, o chá verde, alguém disse que ele é estimulante, que ele faz mal. Mas no caso de alguém que está com uma superbactéria, se o chá verde é bom, o mal que ele causa é tão pequenininho aqui que não justifica a gente não tomar. Se você está com a questão da superbactéria. Porque o meu foco aqui é a superbactéria. Ok? Mas, especificamente dizer qual é a erva que estou citando aqui, eu não tenho condições de dizer para vocês agora. Tá? Ok? Agora, a pergunta é sua? Deus seja louvado. Por isso que eu disse de manhã, né? É um privilégio ser adventista ou não? É um grande privilégio ser adventista, né? Maior privilégio ainda é ser adventista praticante. Aí é um maior privilégio, não é verdade? E o nosso desejo, irmãos, é que a gente pratique essas coisas, tá? As informações que eu trouxe são informações básicas, mas espero ter colaborado para você ter mais saúde, né? É através de forma simples, natural, de Deus vindo para a sua mesa. Nós não precisamos do alimento, em certo sentido, animal para obter nutrição. Não precisamos. A feira tem a resposta para você. Vá comer as coisas da feira. Você vai obter saúde. Faça um teste com você mesmo durante 1 ano. E verifique. Se for bom, se você obter mais saúde, continua. Se você ficar doente, para. Eu estou errado. Aí eu vou estar errado. Tudo bem? Podemos terminar as perguntas? Ok? Podemos fazer oração? Ok, Celso? Muito bem. O Celso está lembrando aqui que amanhã o nosso culto é às 19 horas. Então, chega um pouquinho mais cedo. É 19 horas com a música ou sem o louvor? Então, o louvor inicia às 19 horas. A programação deve terminar lá pelas 8h30, por aí. Ok. Tudo bem. Então, vocês todos são convidados a participar amanhã. Amanhã a gente termina, né, esse fim de semana de saúde. Amanhã nós vamos falar agora dos aspectos da espiritualidade e religiosidade entre os adventistas do sétimo dia no estado de São Paulo, com base nas pesquisas científicas do estudo Advento, o qual eu participei. Muito importante, irmãos, muito importante se conhecer um pouquinho o nosso perfil, saber o que nós somos, o que nós pensamos e o que falamos e como agimos.
tem novidades por aí, boas e ruins, ok? Conto com a presença de vocês, traga alguém também para participar deste evento que estamos tendo sobre saúde. Eu tenho certeza, perder você não vai, você vai ganhar, para honra e glória de Deus, amém? Eu agradeço a sua presença aqui conosco. Podemos fazer oração, Celso? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai querido, nós agradecemos a Ti, Teu carinho, Teu amor, Tua bondade, por nos dar o privilégio de poder participar aqui do Espaço Novo Tempo e conhecer os nossos queridos irmãos e trazer a eles, Senhor Deus, um pouco de informações sobre como o Senhor solucionará os problemas da superbactéria no mundo. Nós cremos no poder terapêutico da natureza que criaste. E nós queremos fazer uso destas terapias. E queremos que o Senhor nos ajude, Pai querido, nos motivando a experimentar um estilo de vida saudável que o Senhor tem promovido na Tua palavra, para que nós sejamos um povo saudável, para que evitemos as doenças que estão matando, destruindo milhares de pessoas ao nosso redor. Que essas doenças fiquem longe de nós, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e já há muito tempo tem falado sobre isso. Ajuda-nos a obedecer para que lá na frente não venhamos nos arrepender. Entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos. Pedimos também, Senhor, a Tua bênção para essa nova semana que se inicia. A partir de então, que o Senhor nos ajude a conhecer qual é o Seu plano de vida para nós nessa semana. Ajuda-nos a sermos obedientes à Tua palavra e à voz do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, nós agradecidos, pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Obrigado, queridos, abençoe a todos e até amanhã às 19 horas.